Natália tem algo especial da parte do coração de Deus. Talvez você esteja aí na sua casa, talvez você esteja pensando em desistir do seu ministério, talvez você esteja pensando em desistir do seu chamado, talvez você não é nem envolvido com nenhum ministério dentro da sua igreja, e você nesse momento, você pode estar passando por síndrome do pânico, você pode estar passando por momentos de ansiedade, mas eu quero dizer algo para você. Jesus Cristo é a resposta para a tua vida. Jesus Cristo é a resposta para a tua vida. E em meio a esse testemunho, eu sei que você vai ser encorajado. Você vai ser encorajado a sair do seu lugar. Você que acha que por ser um ministro de louvor, você não pode passar por isso. Natália está fazendo psicologia. Eu acho que nem passava da tua mente que tu ia ter que passar por esse deserto em meio ao estudo. Ela estudando sobre a mente, e ela passou por isso. Eu não vou falar mais, senão não fica nada para ela. Amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Eu acredito que você tem sido edificado pelo Senhor nessa noite. E eu vou tentar ser breve, apesar que é muita coisa, mas eu vou tentar enxugar ao máximo. Mas no ano de 2019, no ano passado, o Senhor estava falando profundamente ao meu coração sobre processos. E até então eu não conseguia entender bem, né, o que é que Ele estava querendo me dizer durante esse tempo. Mas depois de alguns dias do mês de janeiro, a nossa família, minha família, ela começou a enfrentar uma tribulação muito grande. E essa tribulação, ela se estendeu até dezembro. E assim, foi um tempo muito difícil como família, né? Foi um tempo assim desafiador em todas as áreas. E foi um tempo que Deus realmente me desconstruiu e me construiu novamente. E a cada mês que se passava, algo era resolvido, mas vinha outro problema. E era resolvido e vinha outro problema. E assim se estendeu até dezembro. E durante esse tempo, né, de tanta tribulação, de tanta prova, a minha vida estava muito corrida, trabalhando, estudando, ministério de louvor, célula, tempo com família, enfim, era muita coisa. E eu não estava tendo o meu tempo que eu deveria ter com Deus. Eu estava sendo levada pelo ativismo, pela religiosidade. E aí, quando foi chegando mais ou menos outubro, novembro de 2019, eu me encontrava dilacerada, totalmente desgastada, cansada, desesperançosa, desanimada. Mas eu continuei fazendo as minhas atividades, continuei lidando com os problemas que surgiam. Continuei no ministério, continuei na célula, mas eu sentia no fundo do meu coração que algo estava me faltando. Que a Natália de antes não existia mais. E que a Natália de antes tinha morrido. E eu sentia no fundo do meu coração uma tristeza profunda que eu não sabia explicar. Quando chegou mais ou menos em dezembro, as coisas elas começaram a tomar o seu lugar, começaram a ser resolvidas. Mas eu olhava para dentro de mim, eu dizia, meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? As coisas ao meu redor estão voltando para o lugar, mas eu não sou mais a mesma. Jesus, me ajude, me ajude. E era uma luta terrível entre a carne e o espírito. As minhas emoções, os meus sentimentos, a minha alma, era todo o tempo me enganando, me enganando. E tinha dias que eu acordava assim, eu dizia, mais um dia. E eu já estava sem a alegria da salvação. As pessoas olhavam para mim e diziam, o que é que tu tem? Tu está doente? Você não ri mais. A minha família começou a achar que eu estava muito estranha. E tudo isso estava trazendo um peso muito grande sobre mim, porque eu sempre fui uma pessoa de me cobrar muito.
E Deus, Ele tratou também, tem tratado isso em mim. E aí, com o passar do tempo, eu olhei para dentro de mim e, embora as coisas estivessem voltando ao lugar, eu disse: Deus, o que é que está acontecendo comigo? É um misto de sentimentos, de emoções. Eu não sei, eu não consigo entender, eu não consigo explicar o que é que está acontecendo. E ninguém conseguia me ajudar. Eu chegava para um, eu chegava para outro. Eu falava do problema, mas ninguém conseguia me ajudar. As pessoas me ouviam, oravam por mim, mas não era aquilo assim, direto, como eu pudesse sentir Deus ali, sabe? E eu continuei, eu disse: eu preciso parar. Eu não posso continuar do jeito que eu estou. Eu não posso fazer com que as coisas que eu faço para Deus sejam mais importantes do que a minha vida com Ele. Eu não posso estar em célula, liderando célula. Eu não posso estar no ministério de louvor se dentro de mim está tudo bagunçado. E aí passou o final do ano, né, dezembro, chegou o início de janeiro desse ano. E as coisas só vinham piorando. Realmente as coisas ao meu redor, a minha família, graças a Deus as coisas foram se resolvendo. Mas sabe quando você vê quando passa um terremoto ou um furacão e fica as ruínas no chão? Eu me encontrava sendo essas ruínas que restaram. Eu olhava assim ao meu redor e dizia: está tudo resolvido, mas dentro de mim está uma bagunça. E eu entrei numa crise de identidade muito grande, porque eu olhava para mim e eu dizia: eu não sou mais quem eu era. As pessoas olhavam para mim e me achavam estranha. E eu não sabia o que eu tinha que fazer. Eu não sabia. Até que eu vi que as coisas estavam piorando. Eu comecei a ter muita crise de ansiedade. Eu tive crise de pânico também. E já teve vezes do culto aqui na igreja, tá o céu descendo aqui, o céu na terra. E quando eu saio dessa porta, eu continuo sendo a mesma. Havia uma amargura, uma tristeza profunda dentro da minha alma que eu não sabia explicar. E aí teve um dia que a gente até saiu daqui, foi um culto muito poderoso. E no caminho de casa eu tive uma crise de pânico. E eu achei que eu ia morrer. Eu achei que ali seria o último dia da minha vida. Eu vi quando o salmista disse que cordas de morte me cercaram. Eu senti naquele dia que eu ia morrer, que era uma força muito das trevas que estava me puxando. E eu não sabia explicar o motivo, eu não sabia. Eu só fazia tremer e chorar e sentir o sentimento de morte. E aí, quando foi no outro dia, eu conversei com Bruna, eu disse: Bruna, está acontecendo isso e isso. Ela já sabia de muitas coisas. E eu disse: eu preciso parar. Eu não vou continuar nas próximas escalas. Me tire. Eu preciso de um tempo. E aí eu falei também com a minha supervisora, falei com o pastor Murilo, em relação à célula também. E eu disse: eu preciso parar. Mas ao mesmo tempo que Deus me pedia para parar, eu sentia um medo muito grande. Eu dizia: Deus, isso nunca aconteceu comigo. Senhor, eu sou tua filha, eu tenho tudo que eu preciso, nada me falta, eu tenho um Senhor. Eu estou estudando psicologia, eu estou aprendendo a lidar com essas coisas e eu estou passando por isso, Deus. E aí eu tive medo, porque eu disse: Deus, e se eu parar, e se eu não voltar mais? Se eu me perder nesse caminho, Jesus? Mas o Senhor, Ele gritava, Ele dizia: você tem que parar. E eu confiei na voz do Senhor. E Bruna entendeu, ela super me acolheu. E eu confesso que foi uma decisão muito difícil. Porque eu amo estar nesse lugar, eu amo adorar o Senhor. E eu via que realmente eu não era mais a Natália de antes. E isso era mais uma confirmação de que eu não era mais a mesma. E aí eu parei. E aí eu também
pedir para sair do trabalho. Eu precisava organizar minhas emoções, organizar a minha vida. E aí foi no tempo que a gente entrou nessa quarentena. E até a faculdade tudo parou e eu entendi realmente, Deus está me parando. Ele quer que eu pare. E aí, durante esse tempo, eu confesso que foi um tempo muito difícil. Eu me via num deserto, mas ao mesmo tempo num lugar de frio, de solidão, onde eu teria que lidar comigo mesma e teria que passar por esse deserto com Jesus. E assim, foi muito doloroso, porque eu olhava ao meu redor e eu dizia, Deus, eu não consigo ouvir a Tua voz. Jesus, eu me sinto tão só. Eu preciso tanto, Jesus, da Tua cura na minha alma. E detalhe, depois de tudo isso que eu tinha enfrentado no ano passado, muitas coisas vieram à tona sobre mim que eu não conhecia, que eu precisava mudar. E aí, quando eu lidei com as minhas próprias feridas, eu me choquei. Eu disse, Deus, tenha misericórdia de mim, Jesus. E aí eu passei esse tempo, mas eu ainda não ouvi a Deus esse tempo que eu fiquei distante do ministério. Eu buscava, eu tentava fazer dos melhores métodos. Eu dizia, tal hora eu preciso ir para o meu quarto, eu preciso ouvir a voz de Jesus. E eram milhares de pensamentos, emoções, e eu sofria calada. Porque ninguém ia entender, ninguém ia me ajudar, a não ser Jesus. E aí teve um dia que eu me reuni com as meninas da célula online. E foi depois de um tempo que eu não estava mais dando, e foi a primeira célula que eu dei. E aí depois da célula eu continuei no meu quarto. E eu disse, Jesus, eu não vou sair daqui até você me tocar. Eu não vou sair daqui até você me transformar. Eu não vou sair daqui. E aí eu fiquei lá no meu quarto. E comecei a orar. Comecei a dizer quem Jesus era, porque eu não tinha nem palavras para orar. E comecei a declarar a pessoa de Jesus. Quando daqui a pouco o meu quarto estava envolvido pela glória do Senhor. E naquela noite eu senti Jesus me tocando de novo. Ele me tocou de uma forma que fazia muito tempo que eu não tinha sido tocada mais. E Ele falou profundamente no meu coração. Eu te atraí ao deserto para falar ao teu coração. Eu te atraí ao deserto para falar ao teu coração. E Ele dizia assim, se preciso for, eu mudo o cenário para te encontrar, noiva minha. Se preciso for, eu mudo o cenário para te encontrar. E Jesus veio e inundou aquele quarto. Ele me renovou. Fazia muito tempo que eu não orava mais em línguas, e Ele me renovou naquela noite. E eu entendi que não é pelo que eu sou, pelo que eu faço, pelo que eu sinto, mas eu sou amada desde a fundação do mundo. E Ele nunca me deixou, nunca. E ali Jesus começou a falar profundamente ao meu coração. Mas ainda assim, entendendo que eu era amada,
entendendo que eu era filha, eu lidava com a ansiedade, com medo. Tinha dias que eu acordava bem, tinha dias que eu não acordava bem. E eram oscilações de humor o dia inteiro. E era uma guerra e eu dizia: Jesus, eu não aceito. Até que Jesus, Ele me encontrou novamente. E Ele começou a colocar o desejo no meu coração de voltar. Até então eu não queria voltar para o ministério. Eu dizia: não, eu não estou pronta ainda. E Jesus, Ele falava profundamente: o inverno já se passou, chegou o tempo de cantar. Chegou o tempo de cantar. Veja as flores que nascem no campo. Chegou o tempo de cantar. Eu dizia: Jesus, mas como eu continuo assim ainda? Ele chegou o tempo de cantar. E eu lembrei daquele versículo que tem Isaías que diz: cante, ó estéril, cante você ainda que não tem filho. E eu comecei a cantar, eu disse: Jesus, chegou o tempo de cantar. Eu não estou vendo, mas chegou o tempo de cantar. O Senhor vai me curar, o Senhor vai me curar. E eu fui falar com Bruna. Eu disse: Bruna, eu estou orando e Jesus falou que está chegando o tempo. E eu disse: entre em oração comigo. Eu não quero ser guiada por mim mesma. Entre em oração comigo. E ela deixou uma palavra dizendo: isso é de Deus. Porque eu estava falando sobre esse assunto há um tempo atrás, há uns minutos atrás. E que realmente chegou o tempo de você voltar. E eu comecei a entrar em êxtase, eu comecei a ficar maravilhada. Glória a Deus, glória a Deus. Mas sabe quando a gente é ser humano e a gente às vezes faz bem muita prova de Deus mesmo para saber se é aquilo? Eu disse: Deus, o Senhor está me dizendo no meu coração que chegou o tempo de cantar, que o inverno já se passou. Senhor, se for da tua vontade, me faz com que eu sonhe nessa noite. Se for da tua vontade para eu voltar. E Ele me fez sonhar. Ele confirmou no meu coração. E eu entendi que realmente era o tempo de voltar. E aí a gente foi conversando com Bruna. E chegou domingo aqui passado, eu vim ministrar. E do dia que eu disse a Bruna, e ela tinha dito: olha, domingo que vem você está na escala. Eu amém. Só foi eu dizer o sim para Jesus. Porque eu passei a semana inteira sem ter medo, sem ter ansiedade, sem ter nenhum tipo de crise, nenhum tipo de desânimo. Sabe, a minha alma, ela estava feliz. Eu estava recebendo novamente a alegria da salvação. Eu olhava para mim no espelho e dizia: meu Deus, como eu estou com o aspecto de uma pessoa feliz. E a minha mãe olhava para mim e dizia: minha filha, você está com um olhar diferente. E eu dizia: isso é Jesus, isso é Jesus. E eu continuei buscando cada vez mais, incessantemente. Desde aquele dia que Jesus tinha me encontrado e tinha me renovado no meu quarto. Jesus, Ele começou a cada vez mais derramar a porção do seu amor sobre mim. E quando foi domingo aqui no ensaio, Deus, Ele me trouxe à memória tudo que eu vivi. E Ele me disse
que havia um propósito. Porque às vezes a gente entende que porque a gente está na igreja ou que a gente está no ministério, a gente não está vulnerável a viver essas coisas. Mas nós somos seres humanos. Nós somos carne. E Ele disse que a partir da minha vida, pessoas com o mesmo problema seriam curadas por Jesus. E eu louvei muito ao nome do Senhor. Louvei muito ao nome do Senhor. Eu disse obrigada, obrigada Jesus, obrigada, obrigada. Eu só fazia agradecer. E eu cheguei em casa no domingo de noite. E passei a semana inteira muito bem. Muito, muito, muito bem. Sabe? E a cada dia que eu me levantava eu dizia: eu estou curada. Jesus me curou. Jesus é suficiente. E eu passei essa semana toda muito bem. Muito bem, eu não tinha mais medo, não tinha mais ansiedade. E eu quero dizer a você nesse momento, se você enfrenta situações parecidas, se você está querendo desistir de tudo que Deus Ele colocou nas suas mãos, eu quero dizer algo para você. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu me afundei dentro de mim mesma, porque eu estava olhando para as circunstâncias. E estava tentando lutar com a força do meu braço, por isso que eu cansei. Mas quando eu entendi que não é pela força, mas é pelo Espírito de Deus, eu me desarmei e disse: Jesus, você agora vai à minha frente. Você que vai lutar as minhas guerras. E assim tem sido. Para a glória de Deus, eu estou aqui. Eu achei que eu ia parar, achei que eu ia me perder no caminho. Mas eu estou aqui. No vale da sombra e da morte que eu enfrentei, Jesus estava comigo. E mesmo que eu não visse, Ele estava comigo. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E Jesus, Ele é tão maravilhoso. Ele queria tanto deixar tão evidente que Ele é suficiente, que durante esse tempo eu comecei a fazer até terapia. Mas foi interrompida devido a essa quarentena. E eu disse: e agora? Até a terapia que ia me ajudar, como é que vai ser? Eu estava ainda confiando na força do meu braço. Eu estava confiando na força humana. E aí Jesus, durante esse tempo, Ele me mostrou que Ele é suficiente. Claro que técnicas terapêuticas são importantíssimas. Mas no meu processo, eu precisava que Jesus, diretamente Jesus, fosse aquele que fizesse o milagre na minha vida. E assim Ele fez. Para a glória do Senhor, eu posso dizer que eu estou curada. Eu estou curada pelo Senhor Jesus. E se você está na sua casa hoje, se você está na sua casa agora e sente-se com medo, aprisionada por você mesmo, por seus sentimentos, por suas emoções, Jesus é a resposta. Jesus é a cura. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Em seu nome há poder para curar, para libertar, para restaurar. E eu profetizo na sua vida
te amamos, Jesus. Te louvamos. Obrigado, Deus. Obrigado, obrigado. O Senhor é o mesmo. Independente das circunstâncias. Independente do que nós somos, se somos fiéis ou inconstantes. Tu és o mesmo ontem, hoje e para todos sempre. E a Ti, Jesus, toda a glória e toda a honra para todos sempre. Amém, 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 amém. Que Jesus, Ele fale e tenha falado poderosamente ao teu coração nessa noite.